fazer dali para frente. Vai ficar tudo encalhado em você. Segundo passo para mudar o mundo: a minha casa. Se a minha casa está de pernas para o ar, não adianta eu dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não vai enviar. Nós vamos ter que ficar dentro de casa até aprender a colocar em ordem a nossa casa. É o segundo passo para mudar o mundo. E eu vou dar o terceiro hoje. Amém? Eu disse a primeira noite, ontem, né? Mulher, não te cales, porque quando tu te calas, teu corpo fala. Hoje pela manhã eu falei: mulher, não te cales, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E agora à noite eu quero falar com você. Vamos sair de casa agora, né? Amém? Amém. Mulher, não te cales, porque hoje é dia de boas novas. Amém. Amém? E nós não podemos nos calar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, apenas a parte A do versículo. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, apenas a parte A do versículo. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Esse contexto aqui mostra um tempo em que Samaria estava passando por uma fome terrível. A fome era tão terrível que um dia as mulheres foram reclamar com o rei. Duas mulheres: rei, ontem nós comemos o meu filho, combinamos que hoje íamos comer o filho dela, só que agora ela não quer dar o filho dela para a gente comer, nós estamos com fome. Era esse o nível de fome que havia em Samaria. E 4 leprosos chegaram no acampamento sírio, porque o leproso ficava fora da cidade. Eles não podiam ficar no meio do povo, porque a lepra é uma doença contagiosa. Eles ficavam fora do arraial. E uma fome tremenda. E eles disseram o seguinte: vamos lá no arraial dos sírios. Os sírios tinham sitiado Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. E a fome lá dentro reinava terrível. Então eles disseram: vamos lá no arraial, nós vamos morrer mesmo da lepra, de alguma forma a gente vai lá e pede comida. Se eles nos matarem, tudo bem, a gente vai morrer mesmo de fome. E resolveram arriscar. Só que o anjo do Senhor já tinha passado lá de noite, tinha feito um vucu-vucu no meio do arraial do Sírio, e não tinha mais ninguém. Eles tinham tomado um susto tão grande que eles tinham ido embora e tinham deixado tudo no arraial. Quando os leprosos chegaram lá, o arraial estava completamente vazio. Tinha comida, assim numa fartura absurda. E eles chegaram lá, olharam, comeram, e depois um falou para o outro: não fazemos bem, este é dia de boas novas. Ou seja, tem um povo lá dentro de Samaria morrendo de fome. E nós estamos aqui no arraial cheios de comida que dá para tirar a fome daquele povo. Não fazemos bem em ficarmos calados. Vamos para lá, para Samaria, e vamos dizer para todos que há comida para todo mundo aqui no arraial dos sírios. E assim eles fizeram. Entraram lá, deram a notícia, e quando mandaram checar, de fato, o arraial estava vazio, o arraial dos sírios vazio, e tinha muita comida para todo mundo. Dentro disso, eu quero dizer para você o seguinte: o silêncio pode ser bom ou pode ser mal, dependendo de como é usado. Em se tratando das boas novas do Evangelho, o silêncio chega a ser até perigoso. Sabe por quê? Porque quem cala, consente. Quem cala, consente com o pecado. Quem cala, deixa o outro morrer na miséria, na fome espiritual. Aqui nós vamos falar de como nós podemos mitigar a sede do sedento das coisas de Deus, de tirar a fome daquele que está com fome das coisas de Deus.
O que acontece quando a gente silencia? O povo morre de fome espiritual. E não é fome de pão, não é sede de água. Morre de sede, morre de fome. E não é de pão e de água, é de ouvir a palavra de Deus. Como está escrito lá em Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que enviarei sobre a terra fome e sede, diz o Senhor. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, disse o Senhor através de Amós, capítulo 8, versículo 11. Então o povo, de um modo geral, está morrendo de fome, está morrendo de sede das coisas de Deus. É preciso que alguém vá lá e tire essa ignorância na qual o povo vive. Ignorância no sentido de que eles desconhecem quem de fato é Jesus. Às vezes mora na rua de um crente, é vizinho de um crente, mas se além do testemunho dele de comportamento, ele não abrir a boca para falar daquilo que Deus fez na sua vida, aquele pecador vai morrer de fome, vai morrer de sede espiritual pela ignorância com relação às coisas de Deus. Às vezes tem uma Bíblia em casa, mas não sabe o que está escrito nela, igual o eunuco quando encontrou com Filipe. E Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse não, ele estava lendo o profeta Isaías. Ele disse não, como eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe começou a conversar com ele e explicar para ele como Isaías falava a respeito do Messias que viria. E ali ele pregou Jesus, e na mesma hora aquele moço aceitou Jesus e quis ser batizado. Falou: olha a água aí, que impede de eu ser batizado? Ele já saiu dali compromissado com Deus, porque alguém explicou para ele a palavra de Deus, fez ele entender o caminho de Deus, o plano de Deus para a vida dele. E é exatamente isso que Deus quer de nós, que nós nos coloquemos à disposição de Deus, depois de termos arrumado a nossa vida, depois de termos colocado, ou pelo menos estar trabalhando para colocar a nossa casa em ordem, nós nos coloquemos diante de Deus e digamos para o Senhor: Pai, eu quero ser útil no teu reino, eu quero ser um instrumento para mudar o mundo. Eu sei que eu não vou mudar todo o mundo, mas as oportunidades que o Senhor me der, eu não quero perder. Eu quero ser um instrumento de salvação na vida dos outros também. Amém, aleluia. Sabe que existem muitas pessoas hoje no meio evangélico que são estilo água parada. Já reparou como é que é água parada? Ela cria um limo por cima, né? Fica aquele limo, cria bichinho, fica aquele negócio, né? Terrível. Aliás, hoje é até perigoso por causa da cólera, né? Aquela coisa nojenta vai ficando. Por quê? Porque aquela água chegou ali e parou. Chegou ali e parou. Água parada não presta para nada, certo? Não dá para beber, não dá para usar para nada. Fica aquela coisa parada ali. E vocês me perdoem, mas tem muito crente que está estilo água parada. Ele recebe Jesus na sua vida e acabou. Ele diz: agora estou salvo, vou esperar Jesus. Não mexe uma palha em prol do reino de Deus. Não mexe uma palha no sentido de tornar o reino de Deus conhecido a outros. E eu vou dizer para você, mulher, não te cales, porque hoje é dia de boas novas. E se você se calar, você vai estar fazendo mal a muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas. Ora, como é gostoso nós estarmos aqui, não é verdade? Todo mundo feliz, todo mundo cantando, todo mundo levantando a mão, até eu levantando a mão, alegre, feliz da vida. Mas isso não se resume a isso, a nossa vida cristã. Os apóstolos lá em Atos capítulo 1, capítulo 2 em diante, quando desceu sobre eles o Espírito Santo, eles ficaram assim: que delícia estar aqui. Eram 120 os que foram batizados com o Espírito Santo, mais ou menos a metade do que temos aqui hoje, que estavam no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Que maravilha nós estarmos aqui. E daí era Deus operando maravilha. Mais um era convertido, o outro era batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, que maravilha nós estamos aqui. Só que não era isso que Deus queria.
Não era isso que o Senhor queria. Deus não queria um monte de gente que fica amontoado num canto só, recebendo as bênçãos de Deus e parado aí. Não é esse o plano de Deus. Nós vamos ver como é que Deus na realidade planejou que fosse a nossa vida nesta terra enquanto nós vivemos aqui. Mas ainda falando em água parada, eu queria chamar você um pouquinho para a geografia bíblica agora, para que você entendesse, quem já esteve em Israel, ou quem já por curiosidade olhou um mapa de Israel, vai se situar melhor. Mas mesmo quem nunca viu, não tem problema, dá para a gente esclarecer para você. Imagine comigo aqui, lá em cima, o Mar da Galileia, beleza? Aí vem o Mar da Galileia, dá água para o Rio Jordão, que desce todo sinuoso e corta Israel, o estado de Israel inteirinho. Desce, 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 desce. O que tem aqui embaixo? O Mar Morto. O Mar da Galileia recebe água, né, de algum afluente lá em cima, e é um mar, né, quem já foi lá, navegou, eu estive lá em 2011, e vou voltar agora, já fui em 2011 batizar minha filha mais velha. Estou voltando agora em 2014, em setembro, para batizar mais nova, em nome de Jesus, né? 2 viagens assim, é o único lugar que eu já passei do qual eu tenho saudade de querer chorar de saudade, é de Israel. Nunca aconteceu isso comigo, né? Mas é um lugar fantástico. O dia que você tiver a oportunidade de ir, vá, porque é uma experiência ímpar na vida de qualquer cristão. Então, no Mar da Galileia, o Mar da Galileia é um mar de água viva, de água saudável. Ali tem vida, ali tem peixe, é gostoso, é bonito, a água é bonita, é saudável. Aí ele vem e dá para o Rio Jordão. Rio Jordão vem descendo e desemboca no Mar Morto. O Mar Morto, como o próprio nome diz, é morto, né? Quem foi lá já boiou, até eu que não sei nadar, dei umas boiadinhas lá assim com medo de afundar, mas não tem jeito, não afunda mesmo. O negócio ali é difícil, nada sobrevive ali, né? Mar Morto. Então, por que o Mar da Galileia é vivo? Por que ele é saudável? Porque ele recebe e dá. Você entendeu? Ele recebe e dá para o Rio Jordão. Agora, por que o Mar Morto é morto? Porque ele recebe e não dá. Morre ali. A água vai e fica ali e não tem muita saída, digamos assim. Uns afluentezinhos ali em volta, mas é coisa pouca. É um Mar Morto. Então, Deus nos chama para que nós sejamos um estilo Mar da Galileia. Nós recebemos do Senhor e distribuímos a quem precisa. Recebemos do Senhor e distribuímos para quem precisa. Recebemos de graça e damos de graça. Recebemos bênçãos e transmitimos essas bênçãos. E com isso, recebemos um renovo constante de Deus e não ficamos água parada. Agora, se Deus nos abençoa e a gente fica feliz da vida e paradinho, a gente vai ser um crente estilo Mar Morto. Recebe e não dá. E fica aquela coisa empacada dentro da igreja. Anos e anos e anos e anos. Não produz fruto, não produz vida. E acha que está abafando diante de Deus. A partir de hoje, eu quero lançar mais esse desafio a você. De você não se calar. Porque você tem no seu poder uma boa notícia, uma boa nova, de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, veio em carne, ele cresceu, viveu como um homem, sem pecado, morreu numa cruz, derramou o seu sangue puro, para que toda a humanidade que aceitasse o seu sacrifício na cruz, fosse lavado pela fé nesse sangue e pudesse ter acesso ao Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! É uma ótima notícia que a morte de Jesus na cruz não levou apenas os nossos pecados, não. Levou também as nossas enfermidades, levou as nossas dores, levou todas as mazelas que são consequência de pecado, foram crucificados com Ele na cruz. De modo que Jesus é a solução para qualquer problema na vida do homem. É isso. Está doente? Jesus é a solução. Está com problema? Jesus é a solução. Está ruim a vida? Jesus é a solução. Não importa qual é o problema, Jesus é a resposta. Jesus
Jesus é a solução. E quem é que vai falar isso para o povo? Somos nós. Se a igreja se calar, quem vai falar? Tem mais alguém que tem essa verdade? Não, é só a igreja. Você já parou para pensar nisso? Que é só a igreja, que foi só para a igreja que foi revelada essa verdade da palavra de Deus? Se nós nos calarmos, o mundo vai perecer, porque só nós temos a palavra de vida eterna em Jesus Cristo. E nós somos os braços de Deus aqui na terra, para estender a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Nós somos os braços de Deus aqui na terra, para expulsar os demônios em nome de Jesus. Nós somos os pés de Deus aqui na terra, para levar esse evangelho e mudar o mundo, como nós cantamos aqui. Vamos mudar o mundo, mas para nós mudarmos o mundo, nós temos que assumir o papel de embaixadores de Deus aqui nesse mundo. Somos representantes do Senhor para a implantação do seu reino na terra. O reino de Deus já chegou na minha vida. O reino de Deus já chegou na tua vida. Os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser nesse tempo, capítulo 1 de Atos, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse: não compete a vocês saber essa questão de tempo. Só faltou Jesus dizer assim: vocês não entenderam nada. Porque o reino que Jesus veio implantar não é um reino político, não é um reino físico, é um reino espiritual. Quando eu recebi Jesus na minha vida, foi implantado na minha vida o reino de Deus. Ele é rei sobre a minha vida, ele reina em mim e é através de mim. Quando você aceitou Jesus na sua vida, o reino de Deus foi implantado em você, de modo que a igreja na terra é o reino do Senhor Deus na terra. E como resultado disso, ele conta conosco para que nós possamos divulgar esse reino, para que outras pessoas venham e recebam esse reino em suas vidas e sejam libertas do jugo do pecado. E olha, eu vou dizer, Jesus está surpreendendo. O que Deus está fazendo por aí afora tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Tem gente dentro de centro de macumba sendo aconselhado a procurar a igreja evangélica. Vocês acreditam nisso? Tem uma amiga que se converteu assim: o seu lugar não é aqui. Procure uma igreja evangélica, porque enxerga na pessoa alguma coisa de Deus que está precisando apenas a pessoa se render ao Senhor para que seja implantado o reino de Deus na vida dela. Deus está garimpando pessoas aí fora, pessoas que dão uma brecha para Deus. Ele está entrando e Ele está querendo usar a nossa vida para que nós sejamos esse instrumento de chegar lá e dizer para a pessoa: Jesus te ama, Jesus é a solução. Vamos lá no congresso de mulheres comigo, vamos no encontro, vamos no chá, vamos ali, vamos lá, para que essas pessoas possam conhecer Jesus e o seu poder libertador. Aleluia, louvado seja Deus. Não seja um mar morto, seja como o mar da Galileia, que recebe e dá, recebe e dá. Você pode até dizer: irmã, mas eu não tenho muito jeito de pregar. Se você não tem jeito de pregar, convide para vir à igreja. O pastor tem jeito de pregar, outros irmãos têm jeito de pregar. Então, se você não sabe como falar, chame para vir e ouvir a palavra de Deus. De qualquer forma, você é um instrumento de Deus para aquela pessoa sair de debaixo do jugo do diabo. Como eu falei, a igreja de Jerusalém... A água aqui, mas não tem um copo. A igreja de Jerusalém tem sim. É que aqui tem um panão na frente, aqui, ó, todo tamanho. Só um instantinho, gente. Vou colocar aqui uma aguinha para mim, que a garganta vai ressecando. Como eu falei para vocês, o povo foi batizado com o Espírito Santo ali no dia de Pentecoste. E daí... Obrigada. E daí o povo ficou fascinado com esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Ficou fascinado com esse negócio de falar em outras línguas. Ficou fascinado com esse negócio de o Senhor realizar milagres no meio deles. Era uma coisa fantástica, era uma coisa linda de se viver. Aí começaram a ficar acomodados em Jerusalém. Essa é a realidade, acomodados.
E ali eles ficaram, você vai ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 4 de Atos, a coisa só se processa em Jerusalém. Minto, capítulo 4, 5, 6, 7, tudo só em Jerusalém. A partir do capítulo 8, versículo 1 em diante, Deus permite uma senhora de uma perseguição em Jerusalém contra os cristãos, de modo que eles tiveram que se dispersar, eles tiveram que fugir. E nesse ato de fugir, por onde eles iam, eles falavam de Jesus, e foi o jeito que Deus achou de ampliar o seu reino, da divulgação do evangelho, alcançar o mundo todo. Porque se dependesse deles, eles estariam até hoje lá em Jerusalém, só em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. E não é essa a ideia. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. É um hino que nós cantávamos no IBAD, que dizia mais ou menos assim, espero que dê, minha voz é tão rouca, mas eu quero cantar um pedacinho para vocês, muito lindo, diz assim: hoje a paz, contentamento na casa de meu Pai, a mesa está repleta, ninguém sente fome lá, há cânticos alegres enquanto as horas vão passar, mas todos ficam quietos ao ouvir o Pai clamar. Oh, minha casa está cheia, mas meus campos estão vazios. Quem irá ao campo trabalhar? Todos querem só ficar ao redor da minha mesa, enquanto a seara vazia está. A seara vazia está. É isso. Todo mundo quer ficar só aqui dentro, porque aqui é gostoso, porque aqui o poder cai, a presença de Deus é sentida, a gente tem comunhão umas com as outras, é tudo tão gostoso aqui dentro, mas nós não podemos esquecer que a seara está vazia, precisando de que você leve até lá uma palavra de Deus, para confortar um coração, para libertar uma vida. E a sede é tão grande, irmãos, é tão grande. Olha só, o princípio de Atos, capítulo 1, versículo 8, vocês devem lembrar: e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, que a descer o Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha qual é o princípio do Senhor. Primeiro, nós seríamos revestidos de poder. Revestidos de poder. Isso, no original grego, significa, a palavra que está lá é dínamos. Dínamos é como um efeito de dinamite. Vocês vão receber dentro de vocês algo que, como se fosse uma bomba, um revestimento de um bum, entendeu? É isso que vocês vão receber. Próximo passo, vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha aparece 29 vezes no livro de Atos, e o original é a palavra mártires. Mártires, de onde vem a nossa palavra mártir. Testemunha, ali em Atos 1:8, é uma pessoa disposta a dar a sua vida para provar aquilo que viu e ouviu. Entendeu? Então você recebeu um revestimento de poder, e agora você está sendo abençoado pelo Senhor. Deus está dando experiências sobrenaturais para você, e você vai compartilhar isso com outras pessoas, porque você não é uma mera espectadora, você é uma testemunha viva do que Deus tem feito. E aí tem gente que diz assim: não, mas eu não sei falar. Fale o que Deus fez por você. Só isso, não é nada. Uma pessoa que aceita Jesus hoje,
ela já tem condição de ser uma testemunha. Por quê? Porque ela vai falar aquilo que Deus fez na vida dela. E ela vai falar isso ainda que alguém diga: não fale, cala a boca. Não, mas eu não posso calar a boca. Eu não posso voltar atrás naquilo que eu tenho experimentado. Eu não posso simplesmente negar o que Deus tem feito na minha vida. Eu me lembro quando eu estava no meu primeiro ano de seminário. Eu tinha um professor, não sei se foi o professor Isaías, o Cláudio Rogério. Não foi seu professor, o marido da Raquel, filha do pastor Colenda. Ele foi meu professor de filosofia. Excelente professor, tão excelente que ele confundiu minha cabeça. Primeiro ano, a gente já cheio, animado, querendo aprender. E lá na classe ele de repente começou: eu quero que vocês me provem a existência de Deus. Aí todo mundo pegou a Bíblia. Não, sem Bíblia. Como sem Bíblia? Não, vocês têm que argumentar comigo. E ele dava aquela risadinha meio de canto de boca e ficava esperando, porque ele sabia que a gente ia ficar apavorado mesmo, né? Tudo crente. E a gente ali tentando, um falava uma coisa, outro falava outra, e ele ia rebatendo de propósito, só para poder fazer a gente pensar. Chegou uma hora que a minha cabeça ficou tão confusa com aquilo tudo, que eu saí da classe, pedi licença, como se fosse para ir no banheiro, saí pelo corredor. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que Deus existe mesmo? Fiquei assim: será que Deus existe mesmo? E estou andando pelo corredor. De repente o Espírito Santo fala no meu coração: ainda que provassem por A mais B que Deus não existe, que os argumentos provassem que Deus não existe, você não pode negar o que você tem ouvido, visto e experimentado na sua vida. Queridos, aquilo foi o suficiente para eu dar meia volta, voltar para a classe, e nunca mais nada me confundiu. Porque quando as coisas parecem não muito esclarecidas para mim, eu lembro do que eu tenho presenciado na presença de Deus. Eu lembro do que eu tenho recebido. Eu lembro do que eu tenho visto. Eu lembro do que eu tenho ouvido. E eu não posso negar experiência pessoal. Eu não posso negar o que Deus tem feito na minha vida. As inúmeras experiências que eu tenho tido, eu não posso negar. Por isso eu me coloco no lugar de testemunha de que Jesus é vivo, Jesus é rei, Jesus é maravilhoso, o meu Deus é grande, e Ele pode sim mudar a vida de qualquer pessoa, fazer dela filho dele, uma filha dele, lavada e remida no sangue de Jesus. Agora, todos nós, de alguma forma, que aceitamos Jesus, somos testemunhas. Eu diria que nós somos missionárias, porque nós temos uma missão, e a nossa missão é mudar o mundo através do testemunho de quem é Jesus. E aonde é que a gente vai testemunhar? Jesus disse que era para começar por qual lugar primeiro? Jerusalém. Era para começar por Jerusalém. Jerusalém pode ser a nossa casa, Jerusalém é a nossa cidade, Jerusalém é o nosso bairro, Jerusalém é tudo aquilo que é próximo de nós. Jerusalém. Eu faço parte de um trabalho lá em São Vicente, de um presídio feminino, é um presídio de passagem de mulheres, né? Por que presídio de passagem? Elas são presas e são colocadas ali até que seja decidido para onde elas vão, através de um julgamento ou através de alguma decisão jurídica, o advogado. Bom, enfim, elas ficam ali, e eu acho aquele lugar ótimo para evangelizar, porque a gente fica um tempo com aquela pessoa, ela ouvindo a palavra, depois ela vai embora, ou é liberta, ou é transferida para outro presídio e já entra outra no lugar, né? E vocês não têm noção do número de mulheres que passam naquele lugarzinho desse tamanho, né? Tem a cela especial que fica atrás, e a gente entra e pega tanto quem está na cela especial como o pessoal que está no pátio, né? E ali elas gritam: as irmãs, estão chegando as irmãs. Eu levo meu violão, e ali às vezes eu sento no chão, às vezes numa cadeira, depende. E ali a gente vai cantando uns louvores, falando a palavra de Deus. Levo Bíblia para elas, às vezes pego doação, as já comprei também. Levo a Bíblia para elas, porque as outras que recebem as Bíblias vão embora, levo as Bíblias embora também, né? Então a gente tem que estar sempre levando Bíblia nova para lá. E ali a gente ministra a palavra, e depois a gente ora por elas. E eu queria que vocês vissem o quebrantamento. Eu sei que dentro da cadeia todo mundo está arrependido, todo mundo quer mudar de vida, mas a gente vê
a miséria que o diabo causou na vida daquelas mulheres e como Deus está disposto a mudar a vida delas, gente. É uma coisa linda de ver, de como a gente, em algumas delas, a gente percebe a atuação de Deus. Teve uma que ficou bastante tempo até lá, a Jo. Ela ficou bastante tempo lá. E ela dizia para mim, olha, eu estou firme, eu estou esperando. E ela chorava, em cada oração essa moça chorava. Ela dizia, eu quero sair daqui, eu quero que Deus me dê uma nova chance. E eu sempre dizendo para elas, não adianta Deus dar uma nova chance para vocês, se vocês não forem transformadas por dentro. Se você sair daqui com o mesmo espírito que você entrou, você vai sair e vai voltar. Mas se você deixar Jesus transformar a sua vida, aí você sai e nunca mais você pisa nesse lugar. Só se for para fazer trabalho de evangelização como eu. E essa moça estava ali, naquele propósito. Estou contando dela porque foi a quem mais ficou lá. E ficou. Um dia ela falou para mim, pastora, eu quero me batizar. Aí eu falei assim, eu vou providenciar o batismo para você. Só que como eu trabalho junto a uma capelania, eu não tenho poder de decisão. Então eu passei para o capelão para decidir. E toda vez que eu ia lá, ela estava ali na reunião do culto e dizendo, eu estou firme, eu creio que Deus vai me dar uma chance. Até que um belo dia eu cheguei lá, falei, gente, cadê a Jo? A Jo foi livre. Aleluia! Gente, eu fiquei tão feliz, porque aquela moça chorava tanto, pedindo a Deus uma oportunidade, e Deus deu. A outras Deus não deu. Transferiram para outro lugar, e a gente sabe lá, a semente foi lançada. Porque outra coisa que a gente não tem que se preocupar é com os resultados. Os resultados são com o Senhor. Ah, mas eu já falei de Jesus, eu estou falando, parece que não tem resultado. Parece que não tem, mas não é você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho é do Espírito Santo, não é seu. Você não tem que salvar ninguém. Quem salva é Jesus, quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é testemunhar, a nossa função é falar, a nossa função é dizer do que Deus é capaz de fazer. O resto é com o Senhor. Teve um irmão lá na igreja que ele estava falando que no serviço dele tinha um camarada que todo dia na hora do almoço ele bebia e ia encher o saco do irmão e tirava sarro e fazia uma confusão. E o irmão orava e dizia, Deus, eu não aguento mais esse homem. Quando ele tirou férias, que ele voltou de férias, ele falou assim, agora, hoje é o seguinte, não vou mais voltar do mesmo jeito, porque aquele cara me provoca, eu fico quieto porque eu sou crente. Estou pedindo a Deus misericórdia pela vida dele, mas a partir de agora eu já estou voltando diferente. E ele voltou para o serviço depois de um mês de férias. Quando ele voltou, lá veio o cara. Ô irmão, a paz do Senhor. Pegou na mão dele, cumprimentou, falou, agora eu também sou crente em Jesus. O fato de você nunca ter me revidado, o fato de você ter se comportado sempre como crente, me tocou de tal forma que eu acabei procurando uma igreja para conhecer melhor o seu Jesus, e hoje eu sou crente em Jesus. Bem no dia que ia levar um soco no meio da cara. Glória a Deus, né? Então Deus está fazendo coisas surpreendentes por aí, gente. Fazendo milagres em hospitais, fazendo, com minha filha faz parte de um grupo dos Doutores da Alegria, minha filha mais velha, dos Doutores da Alegria. Eles vão lá no pronto-socorro público, né, que tem na cidade, e entram lá para dentro dos quartos, levando alegria, fazendo oração, falando das coisas do Senhor, e com isso vai acontecendo que as pessoas vão conhecendo Jesus. Porque a ideia é essa, conhecendo Jesus. O resto quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que semear, sair semeando. A gente não sabe qual é a terra que é boa, qual é a terra que é ruim, qual é a terra que é mais ou menos. A gente não conhece nada de terra, que seria no caso o coração do homem, mas o Espírito Santo conhece. Por isso nossa função é semear, e os resultados são com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então nós temos que evangelizar em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, aonde você pisar o seu pé, seja aqui, nos Estados Unidos, no Japão, seja uma testemunha de Jesus. Viu? Crente não tira férias. A vida cristã não tira férias. Você pode passar, vou passar minhas férias
férias lá em Paris, mas eu nem falo francês, vou para lá só para passear. Seja uma testemunha do Senhor lá, dentro das oportunidades que Deus abrir para você. Eu vou lá para o Japão. Seja uma testemunha de Jesus lá, dentro das oportunidades que Deus abrir para você. Não deixe passar uma oportunidade de falar do que você tem visto e ouvido da parte de Deus. Amém? É assim que se muda o mundo, viu? É assim que se muda o mundo. Porque senão vai virar uma utopia, um chavãozinho que a gente canta e grita e mais nada. Na prática funciona assim. Nós vamos embora daqui amanhã, cada uma para o seu canto, cada uma para o seu caminho. Eu volto para São Paulo, volto lá para o litoral. A Atsa e a filha dela voltam lá para o interior de São Paulo. Vocês vão para cada um para um bairro, para uma cidade aqui na região de Cuiabá. E aí? Como é que funciona? E aquela história de mudar o mundo, vai para onde? Para a gaveta? Não, absolutamente. Cada uma de nós nos colocamos diante de Deus, no lugar onde nós estamos, para que Deus nos use, de acordo com a vontade dEle, para a sua glória. Quando você acordar, diga: Senhor, não deixa eu perder uma oportunidade no meu dia hoje. Oportunidade com o meu chefe, com a minha amiga de trabalho, com quem for. Porque quando as pessoas têm... A pessoa tira sarro, né, da gente. Mas quando tem problema, adivinha quem vem procurar? Né? Quando tem problema, não vai procurar aquela maluquete da recepção. Não, vem procurar a crente. Porque a crente é séria, a crente ora, a crente leva o nome lá para a igreja. E por aí vai. Então você tem que se posicionar para que as pessoas olhem em você um canal de bênçãos. Para que quando ela precisar, ela venha e você tem para dar. Porque você não é mar morto, você é mar da Galileia. Amém? Você é viva. Agora, uma coisa que me chama a atenção, eu já estou terminando. Uma coisa que me chama a atenção: como é que os cristãos testemunhavam? Gente, testemunhar de Jesus na igreja primitiva era um estilo de vida. Não tinha conferência missionária, não tinha culto ao ar livre, não tinha evangelização de sei lá o que, não tinha. Simplesmente cada um assumia o seu papel como filho de Deus e saía falando para a vizinha do canto, da direita, da esquerda, o pessoal do trabalho, ia falando. Era um estilo de vida. Falava: olha, eu sou crente em Jesus. É mesmo? É, sou e tal. E ali rolava uma conversa e uma evangelização. Era assim que a igreja primitiva crescia, naturalmente, porque todos os crentes tinham a evangelização. A ideia de mudar o mundo estava na veia. Então conversava naturalmente sobre as coisas de Deus com os incrédulos, e eles tinham vontade de conhecer Jesus. Viu? E aqui está a dica para nós. Viva um tipo de vida de modo que as pessoas tenham vontade de conhecer Jesus através da sua vida. Luz, se eu acender um palito de fósforo aqui, ninguém mal vai perceber. Por quê? Porque aqui está tudo iluminado. Agora, se acabar a energia e eu riscar um palitinho de fósforo, o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar: olha lá a luzinha lá, é uma luzinha. Por isso que tem aquele louvor: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. É pequenininha, mas deixa ela brilhar. Porque na escuridão do mundo, a tua pequenina luz faz uma grande diferença. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui dentro todo mundo brilha. Eu quero ver brilhar lá fora. O sal no saleiro não presta para nada. Agora tiver um pedação de carne assim, semeia sal em cima assim, que o negócio muda de figura e fica conservando a carne. Então nós temos que ser sal fora do saleiro e luz aonde tem treva, para poder fazer valer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Estilo de vida. E eu quero encerrar contando para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu em Belo Horizonte. Se não fosse trágico, seria como? É engraçado, né? Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Quem contou foi o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Batista de Belo Horizonte. Ele disse que um amigo dele
estava fazendo uma série de cultos, né, na igreja dele. E um dos cultos, ele queria muito ganhar para Jesus um advogado que era amigo dele, um advogado muito influente. Ele queria ganhar esse advogado para Jesus. E ele convidava sempre o advogado: vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja. E o advogado nunca ia. Um belo dia o advogado falou assim: eu vou lá na sua igreja, pastor. Falou assim: é mesmo? Vou. Vai quando? Domingo eu vou lá. Beleza, aquela semana ele jejuou, ele orou, ele preparou um sermão bem preparadinho e ficou no jeito para poder pescar aquele peixe para Jesus, né? E tá lá no domingo ele sentado no púlpito e olhando lá para a porta para ver a hora que o advogado ia chegar, para poder até colocá-lo um pouco mais para frente, um lugar privilegiado, para poder ouvir a palavra. E nada do advogado chegar. Quando estava já o culto já em andamento, entra o advogado pela porta. Só que antes de que ele pudesse falar, o advogado já achou um lugarzinho ali, pumba, sentou. E ali ficou. Ele falou assim: quer saber, eu vou deixar ele quietinho lá, não vou mexer não. E aí o culto rolou. Daí a pouco o pastor foi, abriu a palavra e começou a pregar aquele sermão, né, que ele tinha preparado, jejuado na semana toda, orado. E pregou. E quando acabou de pregar, então ele fez o convite, né? Tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus no seu coração, de abrir a porta de Jesus, do seu coração para Jesus? Tem alguém? E ficou de olho no advogado, porque ele queria, né, que Deus tocasse no coração do advogado, queria ganhar o advogado para Jesus. E aí, ele olhando assim e tal, né, olhando a igreja, mas de olho no advogado, de repente ele vê o advogado levantar, fazer assim, sair pela porta e foi embora. Só então ele percebeu que o advogado tinha sentado ao lado de um maluquinho que tinha na igreja. Entendeu? Toda igreja tem um, né? Não sei se aqui tem, lá para baixo toda igreja tem um, né? Aí é aquela pessoa que todo mundo gosta, todo mundo ama, tá sempre na igreja, não perde culto, mas não é muito bom, né, na cabeça assim e tal. Tava lá. Aí ele falou: oh meu Deus do céu, tanto trabalho para poder trazer esse homem para a igreja e ele senta ali. Eu não acredito que meu trabalho foi por água abaixo. Enfim, ele falou: decepcionado, chateado, acabou o culto, foi embora para casa. No dia seguinte, tá ele lá no gabinete pastoral, aparece o advogado com uma Bíblia na mão. Pastor, quero conversar com o senhor. Ele falou assim: mas o que foi? Ele falou assim... O pastor pensou: aquele maluquinho falou umas bobagens, chateou ele, e agora, o que eu faço? Ele falou assim: olha, eu queria pedir desculpa. Não, pastor, por favor, deixa eu dizer para o senhor o que aconteceu comigo desde ontem. Ele falou assim: então fale, o que foi que aconteceu? Pastor, o senhor viu que eu sentei ao lado de um moço? Parece que não é muito certo, né? Não, vi, desculpa, não. Eu sentei do lado dele. Na hora que o senhor perguntou quem quer receber Jesus no coração, ele virou para mim e falou assim: você quer receber Jesus no seu coração? E ele disse assim, e aí eu respondi para ele, né, pastor? Não, hoje não. Aí sabe o que ele me disse? Então vá para os quintos dos infernos. Foi a hora que eu levantei, pastor, fiz assim, saí. Eu achei um absurdo ele ter me falado aquilo. Mas pastor, quando eu cheguei em casa, eu fui ligar o micro-ondas para esquentar minha janta, e o micro-ondas dizia: vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Pastor, eu fui tomar banho, a água que caía do chuveiro: vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Tudo que eu ligava na minha casa me dizia: vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Pastor, eu fiquei tão atordoado que eu me joguei na beira da minha cama chorando e disse: Deus, eu não quero ir para os quintos dos infernos, me ajuda. Pastor, eu estou aqui, eu trouxe minha Bíblia, eu quero que o Senhor me fale de Jesus, porque eu quero receber no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é Deus, o resto é conversa fiada. Aceitou Jesus. É isso, queridos. Mas ele é um maluquinho da igreja. É um maluquinho, mas é crente, tá? É maluquinho. Você teria coragem de dizer isso para um advogado chique que chegou na sua igreja? Eu também não. Mas o maluquinho falou.
E Jesus salvou o cara, entendeu? Deus só precisa de alguém que se coloque diante dele, na sua simplicidade, com o coração aberto, dizendo: Deus me usa, e Deus vai usar. Vamos nos colocar de pé agora. Você quer ser usado pelo Senhor, usada pelo Senhor para mudar o mundo? Amém? Comece por Jerusalém. Comece fazendo lá no seu ambiente de trabalho. Comece na sua casa, na sua vizinhança. Comece na fila do banco, na fila da padaria, na fila do açougue. Se cada uma que está aqui fizer um pouquinho, olha o que é que nós podemos fazer. Mudar o mundo, exatamente. Se cada uma que está aqui fizer um pouquinho, ora, quantas pessoas cheias do Espírito Santo Deus usou para usar o mundo? Ele encheu quantas pessoas? 120. A partir de 120, isso se multiplicou assustadoramente. Chegou a nós, chegou aqui, e hoje nós estamos repetindo a mesma mensagem. Vamos mudar o mundo para a glória do Senhor. Amém? A igreja está aqui para fazer isso. E eu quero que agora você se coloque diante do Senhor, que agora é você e Deus, né? Esse negócio de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, é cada um por si. Eu não posso dizer: Senhor, envia a tua filha ali, envia aquela. Não. Cada um tem que oferecer o seu próprio corpo, como disse Paulo lá em Romanos 12. Oferecer o seu próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É pela fé se jogar no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim para mudar o mundo, me capacita, coloca palavras na minha boca, me dá estratégia de dar um livro, de dar um CD, de dar uma Bíblia, de falar, de convidar, de fazer qualquer coisa para eu fazer a diferença no mundo como tu queres que eu faça. Amém? É assim que Deus quer nos usar. E eu espero que você volte para casa, assim como eu vou voltar, desafiada a fazer diferença no meio em que eu vivo. Amém? E você vai fazer diferença no meio em que você vive. E assim Deus vai contar conosco e nós vamos mudando o mundo devagarinho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agora. E eu queria que você se apresentasse para Deus. É você que vai fazer isso. Você que vai chegar diante de Deus e dizer: Pai, olha eu aqui. Olha eu aqui, Senhor. Feche seus olhos. Vai dizendo para Ele: Pai, olha eu aqui diante do Teu altar. Como eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ser usada através da oração, através das palavras, através de dar uma literatura. Eu quero ser usada de alguma forma, mas eu quero ser um instrumento Teu para ajudar a mudar esse mundo. Eu quero sarar corações feridos no Teu nome. Eu quero declarar libertação aos cativos. Eu quero fazer jus a esse poder